Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Iniciando os nossos estudos do dia 12 de 11 de 2025, chegando aqui no gráfico semanal. Pessoal, o gráfico semanal, a gente está vendo o gráfico semanal se desenvolver, ele praticamente está chegando aqui na projeção de 100%, quando a gente pega o fundo, aí esse topinho aqui, esse fundinho do 40, ó, ele está quase chegando ali no 100% do semanal, tá? Mas provavelmente ele possa continuar se desenvolvendo se ele seguir nessa toada aqui, ó, e buscar aquela região lá dos 161,8%, tá longe, óbvio, tem bastante espaço ainda para ele percorrer até chegar lá, mas ele está chegando no primeiro alvo, e aí a gente vai ter que observar como que ele vai se comportar nessa região, tá? Pode ser que quando chega nesse alvo aqui, ele possa ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Eu posso sentir, vamos olhar como ele se comporta aqui agora, tá? Quando de fato ele entrar nessa região aí, perto ali dos 156.800, tá bom? Passando para o gráfico diário, a gente vai conseguir observar aqui, ó, eu vou tirar agora essa projeção, passando aqui para o gráfico diário, a gente vê que o gráfico diário ele só sobe, né, gente? Sobe, certo? Então, assim, a gente consegue observar que o gráfico diário ele continua se desenvolvendo para cima, ó. São vários dias já que ele vem fazendo novos topos, e os dias que ele não consegue desenvolver novos topos, ele faz ali um candle de lado, e depois ele já vai tentando imprimir continuidade no pregão seguinte, né? Então o diário, ele, apesar de esticado, né, ó, tá um pouco longe da média aqui, ó, tá quase 4.000, um pouquinho mais de 4.000 pontos acima da média, ele acaba ainda continuando a fazer o movimento para cima. Então, enquanto ele continuar nessa tendência, a gente vai entender que ele está numa tendência de alta e que ele quer dar continuidade, que ele quer prosseguir. O que a gente tem que tomar cuidado é, quanto mais o preço estica, a gente tem que sempre ir observando e só tomar um certo cuidado de que forma a gente vai se posicionar para buscar essa continuidade da compra, tá? Uma vez que ele vai esticando, a gente cada vez mais perto do possível topo, tá? Então a gente só, não que a gente não deva atuar na compra, sim, a gente pode atuar na compra, mas dependendo do tipo de operacional que você usa, às vezes não está encaixando também nenhuma operação, por conta de você ter que esperar alguns determinados fatores para poder atuar, certo? Então veja o diário na continuidade, e o momento que de repente ele, de certa forma, começar a pesar e fazer um ponto de retorno para baixo e confirmar, porque de fato a gente não tem candle negativo aqui pesando para baixo, então uma vez que ele pese para baixo aqui, ó, ele deixa um candle vermelho, pesado, certo? De um dia de movimentação no qual ele não se recupera, porque muitas vezes está acontecendo o quê? Ele vem para baixo, como esse candle 216 aqui, ó, e depois ele se recupera ao longo do dia, tá? Aqui, ó, 210, tá vendo? Ele vem para baixo, depois ele se recupera ao longo do dia e termina de forma positiva, e muitas vezes até rompendo o topo. Então é isso que a gente tem que começar a observar, e quando esse comportamento mudar, aí talvez seja um sinal para a gente, e aí o gráfico vai querer fazer algum tipo de correção. Os 60 minutos, se você olhar, tá lindo, né? Olha, tá numa tendência de alta forte, ele vem só subindo, ele continua usando aquele conceito que a gente vem falando aqui nos estudos há muitos dias, que é, ele faz o impulso e corrige nas médias, faz impulso, corrige nas médias e vem fazendo isso lá de baixo, ó, certo? E ele vem continuando a fazer, ó. Se a gente pegar essas últimas movimentações, mesma coisa, ó. Ele vai, né? O que muda agora nesses dias mais recentes é que eventualmente em alguns momentos ele passou para baixo da média, algo que não acontecia lá atrás, né? Ele não passava para baixo das médias, mesmo quando ele visitava, ele fechava, né? Ou acima da média, ou no candle seguinte já vinha retomando a posição.
E é o que aconteceu aqui. Agora, ó, se a gente observar, aconteceu algo similar, mas ele teve um fechamento abaixo de média, mas logo depois ele consegue se recuperar e já consegue voltar a subir, certo? Então 60 para mim, enquanto ele estiver fazendo esses toques de média e apresentando oportunidade de compra, eu acho bem interessante a gente tentar aproveitá-las. É uma forma da gente extrair alguma coisa do mercado, uma vez que ele não está tendo força de fazer correções maiores, tá? Então, assim, a gente observar, ó, muitas vezes o toque da média rápida, que é de 9 períodos, já é suficiente para você plantar uma sementinha na compra ali, certo? Então, muitas vezes ele toca a média e depois disso ele engata uma alta, certo? E outras vezes, ó, não chega a tocar. Então, por exemplo, aqui, ó, olhando para o fechamento do último pregão, ele não tocou a média. Ele chegou ali, rondou perto da média, porém ele não tocou. Então, eu entenderia muito tranquilamente que ele pode fazer uma pequena correção no dia de hoje e depois voltar a subir. Então, como é que eu vou mensurar isso? Eu vou puxar aqui uma retração até o fundinho que ele deixou, esse primeiro fundo aqui, ó, do candle 9, tá? E aí, ó, eu vou olhar o seguinte, eu entendo que ele pode vir buscar, por exemplo, uma região de 50% aqui, ó. Essa região aqui, ela é plenamente possível no dia de hoje, dia 12/11, para quê? Que ele faça uma correção e depois consiga entregar um novo movimento. Ou seja, é o mesmo conceito que a gente vem falando, faz a impulsão, certo? Faz uma correção aqui na região de 50 até 618, normalmente é a retração que ele respeita. Se ele viesse a 76,4 também não seria nenhum exagero, uma vez que tem um topo anterior, ele poderia respeitar essa região aqui. E aí, a partir do momento que ele faz essa correção, ele abre a possibilidade de continuidade, tá? Aí ele pode esticar para poder fazer esse tipo de movimento, armando um novo pivô de continuidade, tá? Então é isso que eu estou vendo por 60 minutos em relação às compras. Agora, eventualmente, se ele quiser mudar o comportamento e virar para as vendas, aí para mim tem que acontecer algumas coisas, tá? Se você gosta de aproveitar os movimentos corretivos, mesmo que curtos, você pode aproveitar o fundo, a perca desse fundo aqui, ó, da 4, 5, né? A partir do momento que ele passar dessa região, você pode trabalhar uma venda, né? Mas lembrando que está sendo muito difícil vender perto das médias aqui dos 60, tá? E aí essa venda, ó, ela vai explorar aproximadamente aqui uns 500 pontos, no máximo aqui uns 1000 pontos, tá? 1000 pontos é bastante coisa, só que lembrando que o teu risco é muito grande, uma vez que sempre que ele chega nas médias, ó, ele costuma respeitar essas médias. Eventualmente, em algum momento, ele passa para baixo delas, mas são momentos pontuais aqui, tá? Então, seria bem interessante você observar isso antes de montar sua posição. E também, se você montar, que você lembre-se de tirar o risco quando chegar nessas regiões aqui, uma vez que o risco é exponencial dele voltar para cima e acabar te atropelando aí, uma vez que está bem forte para cima, tá? Uma coisa que eu chamo a atenção também é aquela LTA, que a gente trabalha ela há muito tempo, ela está firme e forte aqui, tá? Então, das últimas vezes não chegou a tocar lá, para você ver como está forte o preço, como ele vem vindo com muita força para cima. Então aqui eu entendo que ela também é um ponto bem importante de suporte, uma vez que ele consiga mudar o comportamento, né? Eu vou começar a ver vendas mesmo quando ele fizer isso aqui, ó, ele conseguir vir para baixo dessa região e aí no reteste ele voltar a tocar na média aqui, ó, e aí eventualmente ele armar essa condição, tá? Aí essa condição aqui, ó, você tem a possibilidade de plantar uma vendinha aqui, né, para aquele que já está enxergando esse movimento, ou para você que é um pouquinho mais conservador, de repente vai querer vender aqui, né, quando ele fizer de fato o pivôzinho para baixo, aí você vende no rompimento. Mas lembrando que o alvo vai estar meio curto aqui se você vender nesse fundinho, uma vez que ele pode respeitar a linha de tendência de alta, e vai ser um suporte relevante que ele vai ter, e também a mínima, né, do pregão aqui que a gente tem, ó, no fundinho dessa 1 aqui, que seria ali na 156, 670, tá bom? Então, essas dificuldades que eu vejo para venda aqui, mas se ela fizer esse comportamento aí, passa a me agradar também, tá bom? 15 minutos. E aí, se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele curtir, compartilha com os seus amigos, tá? E se você puder também deixar algum tipo de comentário, vai ser bem interessante. Vai ser legal também para a gente, né, poder
fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas, tá bom? Olha o 15 minutos aqui, ó. 15 minutos, ele segue forte também. Ó, a gente consegue observar que o 15 não passa para baixo das médias. Ó. Ele eventualmente vem, faz uma visita, mas logo já retoma e acelera. Tá? Vou tirar um pouco essa retração, fica mais limpo agora. Ó, se você olhar em 15 minutos aqui, ó, ele está fazendo um movimento de impulsão, né? Toca na média e impulsão. Aí corrige nas médias. Aí ele fica meio consolidadinho aqui, né? Eu consolido aqui e tal, ó, tá vendo? Aí ele começa a armar uma condição de sair fora das médias. Aí vem fazer uma correção. E agora, ó, ele pode armar isso aqui. Né? Ele arma esse micro pivô aqui. E aí ele vem acelerando, rompendo o topo. E aí pode ser que dê uma esticada, dê uma acelerada. E aí depois dessa esticada, aí talvez ele venha fazer um reteste do topo anterior. E aí talvez armar uma continuidade e ir se desenvolvendo, né, de forma ascendente, como ele já vem fazendo. Tá? Isso é uma possibilidade para quem está olhando para a compra. Lembrando, está esticado, tome cuidado. Veja bem onde você vai fazer seus parciais. Veja onde você vai tomar risco, certo? De repente, é sempre importante, às vezes, esperar uma correção. Por isso que eu falo, depende do operacional que você trabalha, você não está tendo entrada. Né? Uma vez que o mercado não está entregando muitas correções fortes, umas correções bem pequenas, na verdade. Então aqui, ó, por 15, a gente já tem uma retração um pouquinho diferente. A retração seria aqui ó, na região de 50 a 61.8. Se a gente olhar aqui, ó, pegar essa região. Deixa eu só pegar a ferramenta retangular. Ó, se a gente pegar aqui ó, de 50 a 618, já fica uma correção um pouquinho menor aqui, tá? Um pouquinho mais acima do que aquela região de 60 minutos, tá? Então você observe se caso ele chegar aqui. Eu prefiro também uma mudança de comportamento no 15 antes de trabalhar com vendas. Então, se o 15 começa a mudar o comportamento, quer vir buscar essa região, depois ele vai para fazer um novo teste de topia, ele falha por aqui e aí ele muda o comportamento, aí sim, aí eu vejo essa mudança de comportamento bem interessante, né? Só que aí tem que tomar o cuidado, por quê? Porque no tempo menor ele está mudando, mas no 60 é só uma correção. Lembrar que sempre que tem essa mudança de comportamento, ela vai mudando do tempo menor para o maior, e aí até todos os tempos gráficos se alinhar de fato para aquela direção, né? É aí onde você às vezes é surpreendido, porque você vende aqui, mas logo você está chegando numa região de compra dos 60, e aí você, né, tem que tomar um certo cuidado onde vai tirar essas parciais, né, onde vai tirar o risco, porque senão o preço pode voltar e te estopar. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando, não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.